entendermos os processos de Deus, cedermos a esses processos e em cada situação nos adequarmos às necessidades, nós cumpriremos o nosso papel no processo não só de evangelizar, ou seja, de revelar o reino, de falar das boas novas, como seremos instrumento para ensinar as pessoas. Paulo, em diversas situações, agiu de diferentes maneiras. Em algum lugar ele ficava pouco tempo, em outro ele permanecia mais tempo. Isto faz diferença? Sim, quando ouvimos o Espírito. Caso contrário, nós seguiremos o nosso coração e não a vontade de Deus. Amadurecermos ao ponto de seguirmos a orientação do Espírito quanto ao que fazer, nos ajudará a entender os processos. Como, por exemplo, ele ficou mais de 2 anos, ou seja, durante 2 anos ele permaneceu ali na região da Ásia, ou seja, o que hoje é a Turquia, anunciando, ensinando, pregando, de maneira que isso esparramou. Está lá em Atos 19, versículo 10, diz assim: ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, ou seja, hoje o que é a Turquia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Então, o que é importante entender? Não se trata de uma questão de tempo, não se trata de uma questão de lugar e não se trata de uma questão de método. Podemos usar um ou outro, dependendo da situação, mas o que nós precisamos é aprendermos a ouvir o que o Espírito nos fala acerca do que devemos fazer, pois não existe só uma forma de agir. E a gente vê isso muito na vida de Davi. Ele não agia sempre da mesma maneira diante das situações, embora tenha tido experiências que dizia para ele: olha, pode fazer, mas não se trata de uma questão da nossa experiência, mas de buscar em Deus a orientação do que a gente deve fazer em cada situação. Foi em batalhas que ele fez isso? Sim, mas nós também precisamos entender que, como Paulo, devemos seguir. Ele em uma cidade ficava 2, 3 dias, uma semana, 3 meses, mas em outro lugar, como no caso da Turquia, ele ficou 2 anos. O que a gente precisa entender é isso. Não existe uma maneira fixa de fazer que vai nos trazer resultado que nós queremos, pois não se trata dos nossos resultados, não se trata do que queremos, mas se trata simplesmente da gente aprender a ouvir o Espírito e fazer segundo o que o Espírito determina. São esses aspectos que vai fazer com que a vontade se cumpra, com que a mensagem seja anunciada, com que o reino seja revelado em todo o tempo, em todo lugar. A gente precisa alcançar as pessoas, precisa levar uma mensagem do reino, não religiosa, mas uma que expressa, que revela a justiça e as virtudes de Deus às pessoas, não importando o método, mas importando sim o fundamento que transmitimos, a mensagem que transmitimos, que revela a justiça de Deus, revela o seu reino, revela a sua graça, manifesta o seu amor, ou seja, expressa o nosso Deus ao mundo. A gente precisa crescer nisso, amadurecer, para sermos o instrumento que Deus planejou que nós fôssemos, como expressão, como cidadãos do reino de Deus, revelando Ele neste mundo, manifestando a sua glória, glorificando o seu nome por meio das obras que a gente possa fazer. Que a gente entenda isso e compreenda que precisamos agir não segundo o que pensamos e nem conforme a nossa experiência, mas de acordo com o que o Espírito determina que nós façamos. Que a gente possa entender isso, compreender e nos conduzir neste processo, de maneira que a gente amadureça, cresça e revele o Senhor ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.